Parece que estamos prestes a enfrentar mais uma onda de bombardeios contra o Irã. Agora, na minha opinião, todos aqueles pontos econômicos que podem gerar receitas para o Irã se tornarão alvos, o que permitirá ao Irã restaurar seu complexo militar industrial relativamente rápido, em cerca de 35 anos. E nós queremos atrasá-los em 10 a 12 anos, não em 35. Bem, aí vamos ver, por assim dizer, talvez voltar e bombardear de novo, se eles começarem a restaurar aquilo que queremos que não funcione lá. Outro assunto é a decisão histórica da Suprema Corte. Eu já falei sobre isso, mas agora acabou de ser confirmado pela decisão de hoje, 8-1, sobre a mudança do prazo de implementação. Ou seja, quando, por assim dizer, a decisão vai entrar em vigor, como se diz, eu vou falar sobre isso. Isso realmente muda os limites. A situação política no país foi decidida por 8 juízes da Suprema Corte contra uma histérica do Biden, que na verdade não conhece a lei. E, o principal, não pretende nem aprender a lei, nem julgar de acordo com ela. Bem, enfim, uma ótima juíza da Suprema Corte. Mas vamos começar pelo fato de que, ao que parece, os bombardeios ao Irã em breve serão retomados. Por exemplo, segundo a inteligência da Índia. Acreditam que os militares iranianos, mais precisamente a Guarda Revolucionária, lá existem 2 tipos de militares. Um é o exército e o outro é a Guarda Revolucionária. Saíram do controle do governo e começaram a conduzir operações de forma independente com os países da região. A operação militar, naturalmente, foi realizada contra a vontade e em desobediência à ordem direta do presidente do país. Imagine que você é presidente de um país em guerra. Mísseis estão voando, as cidades estão tremendo e em algum lugar em um bunker fortificado, suas próprias forças armadas estão atacando um país vizinho. Sem te informar, sem pedir sua permissão, nem sequer se dando ao trabalho de fazer uma ligação educada. Acredite, isso não é uma situação hipotética. É exatamente assim que Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, está agora. Um homem eleito com uma plataforma de moderação, reformas e para tirar o país da situação catastrófica em que se encontra. Segundo relatos, ele observa enquanto seus próprios militares travam uma guerra pelas suas costas. E ele está furioso. Segundo os indianos, o presidente está furioso, mas não pode fazer nada, pois não tem poder. Talvez seja isso que Trump tenta há tanto tempo, unir liderança civil e exército. Novamente, corpo e exército são coisas diferentes. Não com o corpo de guardiões, por assim dizer, mas com o exército, para que os próprios iranianos comecem bem a expulsar das cavernas essa escória que já os impede de viver há tanto tempo. 47 anos. Neste episódio, nós analisamos a luta pelo poder mais perigosa de toda a história da República Islâmica. A Guarda Revolucionária saiu do controle. O presidente ficou isolado e ninguém consegue encontrar a pessoa que deveria ser o líder supremo. Na segunda-feira, o céu sobre os Emirados Árabes Unidos foi iluminado por flashes de foguetes e drones, explosões ecoaram perto de Abu Dhabi. Um alerta foi declarado em Dubai. E tudo isso acontece em meio a um cessar-fogo em vigor. Os ataques do Irã aos Emirados Árabes Unidos não param. No início de abril, os Emirados Árabes Unidos já haviam interceptado e destruído mais de 500 mísseis balísticos, milhares de drones e dezenas de mísseis de cruzeiro lançados do Irã desde o final de fevereiro. Mas os ataques de segunda-feira foram diferentes, não por causa dos alvos atingidos, mas pelo que aconteceu em Teherã quando a fumaça se dissipou. Informações exclusivas obtidas pela Iran International indicam um conflito crescente entre o próprio presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e a ala militar do país, a liderança militar do Guarda Revolucionária, devido à escalada no Golfo Pérsico na segunda-feira e aos ataques aos Emirados Árabes Unidos. Segundo relatos, o presidente não foi informado, nem sequer consultado. Ele soube disso da mesma forma que nós. Só pense nisso. E qual foi a reação dele? Masoud Pezeshkian chamou os ataques com mísseis e drones do Guarda Revolucionária contra os Emirados Árabes Unidos de absolutamente irresponsáveis.
e a política de escalada de tensões com os países da região, com os estados vizinhos, de loucura, alertando sobre as possíveis consequências irreversíveis. Loucura. Foi exatamente essa palavra que o próprio presidente do Irã usou para descrever seu exército. E que o presidente, então, Padakian, acho que esse é o sobrenome dele, sim, realmente não tem influência sobre o Guarda Revolucionária e, na verdade, também sobre os mulás radicais. O homem que atualmente comanda de fato a máquina militar do Irã é um fugitivo procurado internacionalmente, que não pode participar de negociações de paz em nenhum país do mundo sem correr o risco de ser preso. Pensem nisso, espectadores. Pezeshkian também não pretende recuar sem lutar. Fontes próximas à administração do presidente informam que ele solicitou oficialmente uma reunião urgente com Mojtaba Khamenei para exigir a cessação imediata dos ataques unilaterais da Guarda Revolucionária e salvar o que resta do cessar-fogo. Espera-se que ele declare que a janela diplomática ainda está aberta, que o Irã não sobreviverá a uma nova escalada dos Estados Unidos e que a economia do país já está à beira do colapso. Fontes informam que Pezeshkian alertou que, sem um cessar-fogo, a economia pode entrar em colapso em 3 ou 4 semanas. Isso está de acordo com as palavras de Trump de que em 2 ou 3 semanas o Irã não terá mais para onde escoar o petróleo que jorra do subsolo. Eles terão que cobrir, fechar, bloquear muitos poços de petróleo por lá, interromper a pressão nos poços. Novamente, senhores, eu não sou especialista, eu descobri que o gás é usado para pressionar o petróleo e ele sobe, mas digamos, existem outros métodos e coisas do tipo. Se você bloquear e parar de fazer isso, tudo isso levará a consequências de longo prazo e graves para a indústria petrolífera iraniana. O presidente do Irã declara: precisamos de paz. O ministro das Relações Exteriores do Irã diz: o Estreito de Hormuz deve permanecer aberto e a Guarda Revolucionária alerta: se aproximarem, serão alvo. 3 vozes, 3 contradições, nenhuma coerência. O presidente do Irã bate na porta que a Guarda Revolucionária trancou completamente. Será que alguém do outro lado está ouvindo? Isso pode ser decisivo. Será que essa guerra vai reacender com nova força? Ou, finalmente, as mentes sensatas vão encontrar uma saída? Uma coisa é certa, espectadores. Quando o exército de um país deixa de obedecer ao próprio governo, à sua liderança, o perigo ameaça não só os inimigos, mas a todos. E o que pensam os Estados Unidos da América? Digamos, o ministro da guerra, o comandante-chefe. Bom, quem é o nosso comandante-chefe? Especialistas? O Irã não deve, sob nenhuma circunstância, obter armas nucleares. Temos a obrigação de impedir isso. Fizemos a manobra e tudo está indo, não poderia estar melhor. Eles não têm frota, nem aviação, nem sequer sistemas de defesa aérea. Não têm radares, não têm absolutamente nada. Não há líderes. Não podemos permitir que eles tenham armas nucleares, senão teremos problemas terríveis. Tudo está indo bem. O presidente Trump reafirma que o Irã não deve ter armas nucleares e disse a Trey Yates, da Fox News, que o Irã será varrido da face da terra se interferir no projeto Liberdade. Fontes da Fox News relataram que os Estados Unidos estão mais perto de uma guerra com o Irã do que há um dia após Teherã atacar navios americanos no Estreito de Hormuz e lançar cerca de 12 mísseis e drones contra os Emirados Árabes Unidos, atingindo alvos fora do setor de petróleo, causando feridos e destruição. O Comando Central dos Estados Unidos destruiu 6 barcos iranianos que ameaçavam navios civis no Estreito de Hormuz. Estamos ao vivo com o analista da Fox News e chefe do Instituto de Estudos de Guerra, General Jack Keane. A general do Comando Central declarou que os F-16 são apenas uma parte das centenas de aeronaves que apoiam a Operação Liberdade. Parece que o cessar-fogo anunciado foi completamente frustrado. Qual é a sua reação ao que está acontecendo? General Keane, Lei Rouandem, você sabe. Então, o projeto Liberdade, sobre o qual ele foi questionado, é a liberação dos petroleiros e de outros navios do Golfo Pérsico. Eles serão escoltados para serem retirados. Então, quem vai escoltar? É a Marinha dos Estados Unidos da América?
Embora, teoricamente, isso devesse ser feito, provavelmente pela ONU, mas a ONU é uma fachada, uma ilusão, enquanto os Estados Unidos têm força. Praticamente a única no planeta, digamos assim. Então, o que pensa um dos estrategistas mais inteligentes dos Estados Unidos? Sim, bem, essa é uma questão de suma importância e, na minha opinião, o presidente Trump agiu absolutamente certo. Se voltarmos um pouco no tempo, sabemos o que aconteceu. Os iranianos bloquearam o Estreito de Hormuz e nós começamos as negociações porque parecia que de um cessar-fogo e das conversas poderia sair algo concreto. Bem, depois de mais de 3 semanas, ficou bastante claro para o governo que o Irã não pretendia oferecer nada aceitável para a administração. Sem dúvida, a questão da reabertura do Estreito de Hormuz estava na pauta. Durante essas 3 semanas impusemos um bloqueio, interrompendo toda a exportação iraniana, e isso foi bastante bem sucedido, pelo menos no que diz respeito à exportação marítima. A exportação terrestre ainda continua, mas quase tudo foi interrompido. As exportações ainda acontecem, mas a maioria das instalações está fechada. Às vezes, eu leio o que os bots escrevem, dizendo que dezenas de navios do Irã romperam o bloqueio e estão transportando petróleo e gás. Mas até agora nada disso, pelo menos por satélites e fotos, foi confirmado. Então isso significa que é uma mentira, certo? Vai saber, talvez um tenha passado por lá, talvez até 2, por assim dizer. Mas ninguém sabe disso, exceto os bots. Os bots são sempre os primeiros a saber de tudo e os primeiros a escrever sobre tudo, a informação mais correta do mundo. Então, como sempre, os bots estão fazendo o que sabem fazer. O presidente Trump entendia que o Estreito de Hormuz não seria aberto voluntariamente, então nós o tomamos à força. Esta é uma operação complexa e de grande escala, como você observou corretamente, centenas de aviões e dezenas de navios estão envolvidos. A defesa escalonada penetra profundamente no Irã para detectar quaisquer mísseis ou drones que se aproximem. E quanto à defesa de última linha bem no Estreito de Hormuz? Imagine uma cúpula sobre os navios no estreito para neutralizar barcos, drones nessa área ou qualquer coisa que tenha passado pela defesa escalonada. Até mesmo armas portáteis vindas do Irã precisam ser neutralizadas aqui. O canal desminado passa perto da costa de Omã, no Estreito de Hormuz. Não estamos no Irã, mas ele fica a 20 milhas daqui. Por isso, a maioria dos mísseis e drones pode nos alcançar facilmente. O que aconteceu? 6 navios passaram, mas isso é quase nada diante das centenas paradas no Golfo Pérsico. Fazemos isso porque esses navios estão lá e precisam de comida, precisam sair de lá, ou seja, eles estão sendo retidos pelos iranianos. Então essa é uma decisão que o presidente tomou, e eu acredito que é a decisão certa. Esses 2 fatores podem nos forçar a retomar os combates além da principal missão. Os bombardeios contra navios dos Estados Unidos, de nossos aliados ou bases na região já aconteceram. Portanto, provavelmente voltaremos aos combates, mas a prioridade continuará sendo desbloquear o Estreito de Hormuz e garantir a navegação. E a quantidade de recursos que empregamos nessa questão é realmente bastante significativa. Isso é muito importante. Bem, se formos atacar, então, o que e com qual objetivo? General, enquanto descobrimos quem é o chefe aqui. Acho que todos nós entendemos quem realmente está no poder. Não é o presidente, pois ele já foi afastado há muito tempo. E não é o chefe do Ministério das Relações Exteriores, ele também foi colocado de lado. No final das contas, quem manda em tudo é a Guarda Revolucionária. Não há dúvidas quanto a isso. Eles têm armas e acesso ao líder supremo. Mohammad Khamenei, filho do Ayatollah, não tem o mesmo poder que o pai. Um vácuo está sendo preenchido pela liderança da Guarda Revolucionária. São eles que tomam as decisões. Não vale a pena ouvir o ministro das Relações Exteriores ou o presidente do Irã. Aqui quem manda é Ahmad Vahidi, como eu já disse. Ele e seus comparsas, tão radicais quanto todos que estiveram no poder no Irã. Precisamos entender isso. Não há moderados aqui. São líderes duros e têm um único objetivo: sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Eles acreditam que vão sobreviver e se reerguer. Por isso, eles estão dispostos a suportar até mesmo o nosso bloqueio e todas as dificuldades econômicas para o país.
E você precisa entender o quão monstruosas essas pessoas são. Eles não se importam com o sofrimento do próprio povo. Essa é a realidade com a qual lidamos, por isso é usada a força militar aqui. Afinal, eles não vão abrir o Estreito de Hormuz voluntariamente, é preciso conseguir isso pela força. Tenho só 20 segundos, general. Seja breve, por favor. Você considera que o corredor feito pelos navios da Marinha dos Estados Unidos é eficaz? Ou acha que serão necessárias outras medidas? E essas medidas incluem ataques ao território do Irã? Isso inclui ataques ao Irã? Não. Acho que o retorno de Israel às hostilidades em grande escala é inevitável. Eles não estão envolvidos nos acontecimentos no Estreito de Hormuz, mas nós estamos. Nossa prioridade é desbloquear o Estreito de Hormuz. Muito provavelmente poderemos realizar ataques pontuais contra uma série de alvos críticos, já que o Irã continua violando o cessar-fogo. É importante que nosso público entenda isso. Nós não violamos o cessar-fogo. Tudo o que fizemos foi escoltar navios pelo Estreito de Hormuz e adotamos uma posição estritamente defensiva para proteger as embarcações que passam por lá. Foi o Irã que violou o cessar-fogo, abrindo fogo contra navios, disparando contra os Emirados Árabes Unidos e Omã, e sem dúvida contra navios de guerra dos Estados Unidos, incluindo embarcações comerciais. Bem, chegou a hora de falar sobre o fato de que os 40 anos da fórmula stalinista nos Estados Unidos chegaram ao fim. Bem, terminou ontem. Não, eu não me enganei. Aquele mesmo Stalin, não outro. Sua famosa fórmula. E sim, nos Estados Unidos. Mas o mais importante é que acabou. Iosif Vissarionovich tinha uma frase famosa que se tornou um pesadelo do século XX. Ela é repetida com frequência. Vou citar, pois hoje falaremos sobre ela. Voltar a ela. Não importa quem vota, o que importa é quem conta os votos. Não tenho 100% de certeza se foi exatamente assim, mas o sentido está correto. Isso foi dito por Iosif Vissarionovich Stalin. Isso foi dito por Iosif Vissarionovich Stalin. E isso, meus amigos, está na base do que eu quero contar para vocês hoje. Porque no dia 4 de maio de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão que cancela de uma vez por todas um dos sistemas de contagem de votos mais sutis, mais engenhosos e mais eficazes. Eu diria antecipadamente, já inventados em um país livre. A decisão se chama, ou melhor, o caso se chamava Louisiana contra Cali. E eu prometo a vocês, o que vou contar nos próximos 20 minutos vai mudar a sua compreensão da política americana por muitos anos. Quero destacar algo importante, a frase de Stalin. Não importa quem vota, mas quem conta, costuma ser interpretada de modo limitado. Como se estivéssemos falando apenas sobre a falsificação de cédulas na sessão eleitoral. Jogaram 1000 votos pelos comunistas, mas anunciaram 200 mil. Mas essa é a forma mais primitiva desse esquema. E para ser sincero, nos Estados Unidos da América, essa forma primitiva praticamente não funciona. Os observadores, a tecnologia de verificação cruzada lá nos Estados Unidos, o esquema era diferente, muito mais complexo, muito mais elegante e, infelizmente, muito mais eficaz. Não é a contagem dos votos, não é a troca das cédulas, mas sim preparar todo o país para que o país vote de um jeito diferente daquele que realmente quer. Vou explicar. Foi exatamente esse sistema que ontem a Suprema Corte começou a desmontar. Eu prometo a vocês um número, ou seja, um número até o final deste vídeo e vou contar exatamente quantos distritos eleitorais na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos foram desenhados tendo a raça como fator dominante. E quantos deles hoje estão nas mãos de um único partido? E eu até acho que vocês já adivinharam qual. Quando vocês ouvirem esse número, vão entender a dimensão do que aconteceu. Eu prometo, seja lá o que você esteja imaginando agora, esse número vai te surpreender. Mas por favor, inscreva-se no canal se ainda não fez isso e ative o sininho. Cada clique é um sinal para o YouTube de que uma análise séria em russo é necessária. Essa é a única maneira de continuarmos fazendo esses programas. Tudo bem, vamos continuar. A história do desenho racial dos distritos. Para entender o que aconteceu ontem, precisamos voltar 60 anos no tempo. Em 1965, nos Estados Unidos, foi aprovada a Lei dos Direitos de Voto, a famosa Lei dos Direitos de Voto.
O objetivo era absolutamente nobre, absolutamente correto: acabar com a discriminação racial dos eleitores no sul dos Estados Unidos. Naquela época, em muitos estados, os americanos negros eram, na prática, privados do direito de voto. Bem, por meio de vários truques. A lei de 1965 pôs fim a isso. Foi uma das maiores vitórias do princípio americano de igualdade. Mas a história, infelizmente, não parou onde deveria. Nas décadas de 80 e 90, sob pressão política, o Departamento de Justiça e os tribunais federais começaram a interpretar a seção 2 dessa lei de uma forma completamente diferente. Como eles diziam, de forma radicalmente diferente. Eles passaram a exigir que os estados desenhassem distritos eleitorais com base racial. Agora vou tentar explicar o que isso significa. Distritos onde eleitores negros ou hispânicos formariam a esmagadora maioria. Bem, aqui tem um quadradinho e ali um retângulo, mas não há maioria de negros ali. Aham, então agora vamos pensar em como anexar outra parte da cidade e juntar essa outra parte ao distrito e separar mais uma parte dele. Enfim, aí começou tudo. No papel, isso parecia uma continuação da nobre causa de 1965. Na prática, isso se transformou no seu oposto. Acabou sendo algo completamente diferente. Os mapas dos distritos eleitorais passaram a ser desenhados de acordo com a cor da pele dos eleitores. Não por geografia, não por princípios econômicos, nem por critérios culturais ou sociais, mas literalmente por raça. Surgiram formas grotescas. Um distrito na Carolina do Norte recebeu o apelido de Minhoca 85. Eles tinham isso porque havia a rodovia 85. E a minhoca se estendia ao longo dessa rodovia interestadual, englobando bairros negros de 6 cidades diferentes e contornando aquelas cidades onde não havia maioria negra. Na Louisiana, Alabama, Mississippi, Illinois, Maryland. Eles olharam para isso e disseram: que interessante! E começaram a desenhar as mesmas coisas. Elas até receberam um nome especial: cobras raciais. Agora vem a pergunta principal, certo? Mas para quê? Lógica stalinista. Voltamos a Iosif Vissarionovich. Joseph, como o chamam aqui, dizia: não importa quem vota, o que importa é quem conta os votos. Na América moderna isso funciona, bem, de forma diferente. Nos Estados Unidos, o esquema foi traduzido para a linguagem da demografia e da geometria. O princípio é o seguinte: imagine um estado onde 40% dos eleitores são negros. Esses eleitores, em sua esmagadora maioria, cerca de 80 a 90% votam nos democratas. Bem, pelo menos votavam, certo? Se desenharmos o mapa dos distritos de forma honesta, seguindo a geografia, então esse estado terá, digamos, 8 distritos. Metade deles são competitivos, metade pode ir para os republicanos e a outra metade para os democratas. O que o Partido Democrata faz assim que assume o poder? O partido entra na Justiça e no Ministério da Justiça para que o mapa seja redesenhado porque dizem que os negros estão sendo discriminados. Não está muito claro como isso acontece. Todos os eleitores negros são agrupados, esse é o termo técnico, em inglês packing, em 2 ou 3 distritos especiais. Nesses distritos, os democratas recebem 75, 80, 85% dos votos. Ou seja, a vitória é garantida, nem precisam se preocupar. E o que acontece com os outros distritos? Eles se tornam distritos brancos, certo? Os negros foram colocados em outro lugar, então os brancos passaram a ser maioria. Mas não ficam igualmente brancos. São distritos onde a parte democrata do eleitorado está diluída. Outro termo técnico em inglês é cracking, espalhar entre vários distritos para que em nenhum deles se atinja a massa crítica. Esse é o resultado. Um estado com população dividida quase igualmente. Garante o envio ao Congresso não de 4 democratas e 4 republicanos, mas sim de 6 democratas entre 8 possíveis vagas. E isso, meus amigos, é justamente a preparação de todo o país para que votem de uma forma diferente do que o país realmente quer votar. Sobre isso que falei no começo. Mas isso não é questão de contagem, e sim de geometria, talvez até de trigonometria. Quem exatamente foi afastado? Esse sistema foi direcionado contra uma parte bem específica do eleitorado americano,
Foi pensado, feito, desenhado. Quem exatamente esse sistema estava afastando? Vamos chamar as coisas pelos nomes. Esse sistema diluía e neutralizava sistematicamente os votos dos eleitores conservadores, que acreditam na liberdade individual e em um governo limitado. Eleitores cristãos que se recusam a aceitar a ideologia de gênero como religião oficial do Estado. Eleitores brancos de classe média, principalmente de pequenas cidades, subúrbios e áreas rurais. E o mais importante, individualistas, que não concordam que o governo deve decidir por nós. Esses eleitores existem, são muitos. Na demografia real dos Estados Unidos da América, você vai se surpreender, mas são a maioria, ou pelo menos perto disso. Mas no Congresso, eles estão em minoria há décadas. E esses acabaram ficando em minoria, porque o sistema foi construído de forma que suas vozes fossem diluídas, para não deixá-los se unir. Não permitir que eles elejam representantes capazes de defender seus interesses. Provavelmente, o Freedom Caucus, digamos assim, é o que restou. Isso não é teoria da conspiração. É uma prática documentada juridicamente que foi defendida pelos tribunais durante 40 anos. De que forma? Proteção das minorias. E então, ontem, ela foi revogada. Decisão do caso Louisiana contra Cali. 6 votos contra 3. Os estados não podem mais usar a raça como fator dominante ao desenhar distritos. Não podem concentrar, não podem diluir. Os mapas devem ser independentes de cor. O que os liberais sempre nos disseram. Não devemos ver cor. E acabou que isso é exatamente o que eles estão fazendo agora. O princípio constitucional da igualdade dos cidadãos perante a lei foi restaurado. O mapa da Louisiana era urgente. O governador Jeff Landry cancelou as primárias em 16 de maio para redesenhar os distritos antes das eleições de meio de mandato. Os moradores da Louisiana pediram à Suprema Corte para cancelar o habitual período de espera de 32 dias. Era dado um tempo para que a decisão do tribunal entrasse em vigor. O tribunal concordou, o que faz todo sentido. Não é possível realizar eleições com distritos já considerados inconstitucionais. E é aqui que começa uma das histórias mais impressionantes na história, na prática da atual Suprema Corte, a juíza Ketanji Brown Jackson. Ela é, por assim dizer, a mais jovem e a mais ideologicamente à esquerda entre os membros da Suprema Corte. Sabe-se que o Biden nem chegou a indicá-la. Foi só uma assinatura automática. Alguém assinou por ela no tribunal e pronto. Agora não pode ser desfeito. Ela escreveu uma opinião própria, porque ninguém mais se juntou a ela. Isso já é uma sensação por si só. Normalmente, os 3 juízes liberais, ou seja, Jackson, Kagan e Sotomayor, atuam como um bloco unido. Aqui, o bloco se desfez. Sotomayor não assinou. Kagan não assinou. O que foi então que Jackson escreveu, que até mesmo seus próprios colegas liberais se recusaram a apoiá-la? Ela escreveu que a ordem da Suprema Corte de cancelar a prazo de 32 dias causou caos no estado da Louisiana. Bem, isso naturalmente é uma mentira. Ela acusou a maioria conservadora da corte de ter abandonado seus princípios, ou seja, que eles não são pessoas de princípios, tudo por causa do poder. Ou seja, os juízes abriram mão dos princípios por causa do poder. O que, claro, é uma completa bobagem, porque quem realmente abriu mão do princípio que está escrito na Constituição foi justamente o Partido Democrata. Na verdade, ela acusou seus colegas de interferência política nas eleições, uma acusação muito séria para a Suprema Corte americana. Isso é uma acusação de má-fé e de intenção maliciosa. O juiz Samuel Alito não aguentou. No parecer conjunto, Clarence Thomas também se juntou a ele, e Alito escreveu algo que eu não me lembro de ter visto antes na Suprema Corte. Mas eu os acompanho há uns 10, 15 anos talvez, nunca vi algo assim. As acusações da juíza Jackson, escreveu Alito, não podem ficar sem resposta. Um dos argumentos dela, ele chamou de no máximo banal. Bem, isso no idioma deles é como cuspir na cara de alguém e esfregar. Drugoi? Outro, ele chamou de infundado e ofensivo para o tribunal. Bem, isso já é quase jogar a luva na cara antes de um duelo.
A própria acusação de que o tribunal teria abandonado o princípio em nome do poder, ele chamou de infundada, irresponsável e, francamente, vergonhosa. Ou seja, não vou mais apertar a mão dela. Este é um documento judicial público, permanente e publicado, que vai existir, por assim dizer, até o fim da existência da América. Na verdade, 2 juízes do Suprema Corte chamam os argumentos do colega de ofensivos e vergonhosos. E aqui está o que é especialmente interessante. Analistas jurídicos já notam esse padrão há 1 ano. Quando Jackson, essa Ketanji Jackson, escreve uma opinião separada, suas colegas liberais Sotomayor e Kagan frequentemente se recusam a assiná-la. Não é por divergências ideológicas. Elas, no geral, são bastante próximas uma da outra. É puramente por razões jurídicas. Um comentarista disse diretamente: a opinião do juiz Jackson geralmente não é muito lógica. Esse tipo de opinião é normal entre os juízes da Suprema Corte. A opinião de um dos 9 membros da Suprema Corte não é muito lógica. As mais velhas, essas 2 chamadas damas liberais, apesar de todas as suas opiniões políticas, entendem uma argumentação jurídica incoerente enfraquece a posição comum delas. E elas silenciosamente se distanciam. Mas isso, meus amigos, é apenas um drama judicial. O principal está por vir. O número prometido. E agora, o que prometi no início do vídeo. O número prometido. De acordo com analistas que usam informações do Departamento do Censo dos Estados Unidos atualmente, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, 148 distritos foram desenhados tendo a raça como fator dominante. Ou seja, eles são racistas. 148 distritos, isso é 1/3 de toda a Câmara dos Representantes. Desses 148 distritos, 122 estão hoje nas mãos de um único partido qual? Você acertou, do grande Partido Democrata e coisas do tipo. 122, ou seja, mais da metade dos deputados democratas da Câmara estão hoje em distritos cuja base legal acabou de se tornar duvidosa. Bem, ou seja, é engano se falarmos no nosso jeito, de forma simples, engano e trapaça. O Partido Democrata, meus amigos, construiu sua maioria na Câmara dos Deputados, não a maioria atual na Câmara, mas a maioria da sua bancada na Câmara dos Deputados. Não baseada em política, não em programa, mas construiu essa maioria com engenharia racial dos distritos, tijolo por tijolo durante 40 anos, e esse alicerce acabou de desmoronar. Censo de 2030. E agora o mais importante, tudo isso antes do censo de 2030. E o que é esse censo? Porque especificamente o de 2030 é o censo federal que acontece a cada 10 anos, depois do qual todos os 50 estados são obrigados a redesenhar seus distritos eleitorais. Eles podem redesenhar e deixar como está, mas agora eles não podem. Cada secretaria estadual que desenha esses mapas vai fazer isso sob o precedente da Suprema Corte, que diz: não se pode usar a raça como fator. A raça não pode ser usada como fator. Agora eles terão que redesenhar todos os seus distritos. Em outras palavras, todos os 135 distritos que, de uma forma ou de outra, se baseiam em divisão racial, terão que ser redesenhados. E já que você está redesenhando eles, você também redesenha tudo ao redor deles. E isso independentemente da cor. Cor aqui significa a cor da pele. Pelo princípio de igualdade populacional e continuidade territorial, não é permitido juntar partes de diferentes áreas. Ou você pegou um pedaço dali, outro daqui, e com isso dividiu algum outro distrito. Também não pode. Isso é uma reestruturação tectônica do mapa eleitoral americano. Pela primeira vez em 60 anos, senhoras e senhores, pela primeira vez em 60 anos, quero fazer mais uma pausa importante. Aqueles de vocês que ouvem meu programa há muito tempo sabem que eu frequentemente menciono Nikolai Alexandrovich Berdyaev e seu livro Filosofia da Desigualdade. Em 1923, Berdyaev escreveu algo que, ao ler hoje, me surpreende por ser tão atual. Ele escreveu: toda tentativa de distribuir benefícios políticos por categorias de grupo, raciais, de classe ou nacionais é uma negação da pessoa. O que isso significa?
Quando o Estado ou um partido vê o cidadão não como uma pessoa livre, mas como representante de alguma categoria, ocorre uma substituição. O cidadão se transforma em material. O recorte racial dos distritos eleitorais transformava o eleitor negro de cidadão em representante de sua raça. O eleitor branco da mesma forma, o hispânico também. Cada eleitor se tornava uma função da sua cor e não uma pessoa com suas próprias convicções. Talvez eu tenha muito mais experiência com aquele negro ali do que com esse branco aqui. Eu não sei, com um judeu. Isso é o oposto do que os pais fundadores da América planejavam. O que eles vêm fazendo aqui já há, 40, quase 50 anos, isso é o oposto do que escreveu Hillel, o Velho. É o oposto do que Andrew Columbus dizia em Volitional Science. A decisão de Pocalia traz a América de volta a um princípio simples, de Berdyaev de Columbus. Cada eleitor é uma pessoa, e não um membro de alguma categoria. Reconhecimento de princípio. Quero dizer uma coisa importante para que este vídeo não seja apenas, uma comemoração partidária. Com certeza vão aparecer vários robôs escrevendo comentários, sabe? Por aí. Não estou feliz com a derrota do Partido Democrata, só para deixar claro. Eu não desejo que algum partido nos Estados Unidos desapareça e fique só, como se diz, um partido dominante. Uma república com apenas um partido não é uma república. Ainda bem que há libertários e outros grupos que vão se fortalecer. Mas mesmo assim, eu não quero que se forme um sistema de partido único. Isso é o começo daquilo contra o que qualquer pensador sério da liberdade sempre alertou. O que eu saúdo é o retorno do princípio. O princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei. O princípio do qual nos afastamos em grande medida e que hoje, mesmo sob pressão política, está sendo lentamente restaurado. Com dificuldade, com obstáculos, mas está sendo restaurado. E se o Partido Democrata agora tiver que realmente competir pelos votos e não simplesmente saber que não importa o que façam, os votos ali estão garantidos para eles. E não recebê-los por causa das fronteiras, da geometria dos distritos desenhados. E isso, a longo prazo, é benéfico para o próprio Partido Democrata. Porque um partido que vence através de manipulações, com o tempo, perde a conexão com o eleitor real. Um partido que vence pela persuasão, um partido que conquista seus eleitores pelo convencimento, dura mais tempo. Meus amigos, estou chegando ao fim. Começamos com uma citação de Iosif Stalin. Não importa quem vota, o que importa é quem conta os votos. Durante 40 anos, existiu nos Estados Unidos uma versão refinada e juridicamente aperfeiçoada dessa fórmula. Não a contagem das cédulas, mas a geometria da votação. Desenhada previamente para que certos eleitores fossem sempre diluídos e outros concentrados. Espero que você tenha lembrado qual é qual. Eleitores amantes da liberdade, religiosos, individualistas e conservadores foram sistematicamente excluídos da representação real. E ontem isso acabou. 6 juízes da Suprema Corte aplicaram a Constituição contra uma prática de 40 anos que se tornou conveniente e politicamente vantajosa para um dos lados. Eles a aplicaram, sabendo que enfrentariam acusações de politicagem, de partidarismo, de interferência nas eleições, mas ainda assim, graças a Deus. Fizeram isso e aplicaram. República em ação. Isso, senhores, é uma república saudável em ação. É por isso que tenho motivos para otimismo. A liberdade não é uma conquista única, mas um trabalho contínuo. Agora mesmo discute-se a obstrução parlamentar. E eu gostaria que aquilo que, digamos, Trump está tentando, que eles estão tentando alcançar, acontecesse. Mas os conservadores devem defender a obstrução parlamentar. Essa decisão de hoje que restaura a igualdade dos cidadãos. São os estados que estão fazendo seu trabalho de acordo com a Constituição. Toda vez que o sistema americano retorna às suas bases, isso é uma vitória. E não é uma vitória de um partido. Vitória da Constituição. E a fórmula stalinista na terra americana hoje perdeu. E isso é um dia muito bom para a liberdade. Obrigado por assistir até o final. Se este programa foi útil para você, por favor, clique em curtir. Dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai achar isso importante. Cada clique é um voto a favor de uma conversa séria em russo. Cada comentário mostra que essas conversas são necessárias. Com vocês, Leon Weinstein.
Até a próxima. Protejam a liberdade. Ela é tão fácil perdê-la porque ela é sempre mais frágil do que parece.